Fala, mulher de atitude! Que bom que você está aqui! E hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês, claro, para vocês pararem aí e refletir sobre o que vocês estão passando hoje, o que que vocês querem resolver. Mas hoje eu quero falar sobre prosperidade. E quando se fala em prosperidade, muitas pessoas entortam o nariz, muitas pessoas viram as costas, né? Mas antes de tudo, né? Me fala como que você tá aí. Vai me contando aí. Uma crença negativa que você acha que você tem, que você possui. Escreve aqui embaixo para mim. Sil, eu acho que eu tenho essa crença, eu acredito que eu tenho essa, mas assim, eu desconfio, né? Que qual é a crença mais comum que você desconfia? Mas vamos lá. O que é quando eu falo sobre a prosperidade? Prosperidade é sobre o quê? O que mais vem na sua cabeça? Porque na minha vinha dinheiro. Mas o que que é? Prosperidade é amor, segurança, abundância. Abundância em várias coisas. Eu sei que só vem dinheiro porque na internet fala só sobre isso. Mas é uma vida em abundância, né? Em várias coisas, incluindo amor, paz, tranquilidade, uma vida próspera em termos de espiritualidade também. Então, se você tem alguma crença ligada à falta de prosperidade, que pode sim ser dinheiro, escreve aqui, tá bom? Que depois eu vou ler os comentários de vocês. Mas é bom que você compreenda isso. Prosperidade é crescimento. Prosperidade é romper, né? Assim como a natureza é próspera, né? A natureza podem fazer, ela está sempre se restabelecendo, né? Então vamos lá. O que é crença, né? O que é crença? Muitas pessoas, elas falam para mim assim: "Ai, Sil, porque eu não tenho dependência emocional. Eu já acabei com a dependência emocional com tal pessoa", mas quando você está conversando com ela, na conversa mesmo você consegue observar que a dependência emocional dela com aquela pessoa não se findou. Quer dizer, ela tem uma crença de que ela acabou com a dependência emocional, quando na verdade ela não consegue ver que ela ainda tem dependência emocional. Compreende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples que é o que mais acontece. Eu não tenho mais dependência emocional com a minha mãe. Só que em tudo que eu faço, a minha vida, o meu movimento está linkado ao, ao afeto que eu não recebi de minha mãe. Então, quer dizer, se eu ainda estou buscando esse afeto, eu ainda tenho uma dependência emocional muito grande. Seja ele de qualquer maneira que seja, ou por um reconhecimento, ou por essa pessoa não me procurar, ou por essa pessoa não fazer a mínima com as coisas que eu faço, ou não se importar. Então, se eu não ainda me liberei desse apego, quer dizer que eu ainda tenho uma dependência emocional. Não é porque eu quero, gente, isso aqui é um movimento inconsciente. Então, eu sofro ainda. O que é perdoar, o que é soltar, né? O que é ressignificar? É lembrar e já não sentir. Quer dizer, eu tô tocando minha vida, eu tô fazendo as minhas coisas que eu não tenho mais, é porque olhar para isso lá atrás e sentir. Então eu solto, eu realmente perdoo, eu realmente compreendo. Eu até não concordo, né, em ter uma mãe fria, em ter uma mãe que não se preocupa comigo, não liga para perguntar se eu estou bem, quando muitas vezes ela liga para perguntar sobre os meus irmãos, mas não sobre mim. Mas quando isso me afeta, quer dizer, eu ainda estou em dependência emocional, porque eu ainda estou esperando algo dela, eu estou esperando algum reconhecimento. E aí a gente não sabe se ela não reconhece por N fatores, né? Porque ela terceiriza em você uma raiva, por exemplo, às vezes ela foi abusada e aí você remitiu nela alguma coisa ruim quando ela estava gesta de você. Não, isso não é culpa sua. Eu não estou dizendo que é uma culpa sua. Eu estou dizendo que os fatos mudam diante da percepção, certo? Daqueles que fizeram parte dos fatos. Então vamos lá. O cara vai lá e abusa, pega uma mulher à força e tem uma relação com ela. Essa mulher engravida. Essa mulher, muitas vezes, foi consentidamente, não foi consentidamente, mas ela não queria engravidar. Ela engravidou, passou muita raiva. Não é porque ela quer, não é consciente. Muitas vezes, nesse ato, o que acontece? O próprio cérebro, ele faz isso. Quer dizer, eu passei por uma agressão, eu não estou me sentindo bem, e isso que está aqui dentro está me causando nojo, está me causando repúdio. O próprio cérebro associa o feto, que no caso
seria você, né? Que se é você que está se sentindo rejeitada hoje e nasceu de uma mãe que não te dá atenção, não te dá afeto e você fica buscando isso dela, o próprio cérebro, para protegê-la daquilo que te fez tão mal, faz com que ela se afaste de você. Isso não é porque muitas vezes ela quer, às vezes ela até gostaria de estar perto, mas ela não consegue, então ela cria essa barreira, essa indiferença. Quando você começa a entender como que o cérebro funciona, como que a mente funciona, você começa a se libertar dessas algemas, porque você compreende que é uma força maior do que a pessoa. E aí vem aquelas várias críticas, né? Eu sempre vejo as críticas, os comentários, ai, porque ela não é mãe, ai, porque uma mãe não faz isso. Cara, ela deu à luz, ela fez o papel de mãe, ela foi um portal para você chegar nesse mundo. Mas o que aconteceu com ela para que você chegasse nesse mundo não é uma responsabilidade sua. E muitas vezes, se for o caso de abuso, não é uma responsabilidade dela. Compreende? E como que você vai conseguir resolver essa situação? Você não vai ter uma máquina do tempo para você organizar as coisas e fazer com que as coisas acontecessem da melhor maneira possível. Isso não dá. Então você vai ter que aprender a olhar para a realidade do que aconteceu, dos fatos e conseguir compreender de uma maneira racional que muitas vezes ela não consegue ter esse afeto que você busca. Não é porque ela é um animal, não é porque é uma pessoa fria, é porque o próprio cérebro dela entrou num modo sobrevivência. Que muitas vezes, para levar aquela gestação, ela teve que ignorar. E aí você, já é outro assunto agora, dentro dessa barriga, dentro desse feto, sendo ignorada e rejeitada, cresceu com essa necessidade de aprovação, necessidade de ficar buscando afeto, de ficar buscando uma mãe em todo mundo, de ficar buscando aquilo que você não teve de reconhecimento, de amor, de afeto num parceiro que te maltrata. E aí você vai olhar com a razão para as situações que você passa, deixando a emoção de lado. Certo? Então, isso também é uma crença, tá? É uma crença que você tem de acreditar que os fatos são como eles são, quando na verdade, muitas vezes você nem participou ou lhe falta informações de como foi a gestação, nesse caso específico aí, para essa situação dessa mãe. Tá fazendo sentido? Depois escreve aqui para mim se faz sentido, tá? Por quê? Porque assim, um pensamento ele pode ser inofensivo desde que eu não acredite nele. Então, assim, tem uma frase que diz o seguinte, né? Eu não sou meu pensamento. Eu sempre repito isso. Eu não sou meu pensamento, você não é seu pensamento. Desde que você não acredite nesse pensamento. Se você acreditar naquele pensamento, ele vai ter uma força muito grande sobre você, sim. E não é só isso, tem outros fatores, né, que a gente vai ver que por que as coisas não dão certo para você. Então, na verdade, o problema não é o meu pensamento, o problema é o apego que eu tenho ao pensamento. É o apego que eu coloco nesse pensamento. E esse apego desse pensamento é o que causa o sofrimento, tá? Então, assim, aqui eu já entreguei para vocês o ouro, tá? Aí, vamos lá. Levando ao contexto dessa mãe, né? Ah, uma mãe fria, uma mãe que não tem preocupação, uma mãe que não se importa comigo. Então, assim, olha o pensamento. Esse pensamento de que uma mãe fria, uma mãe que não tem apego, uma mãe que não se importa, uma mãe que não liga, uma mãe que não comemora, é um pensamento. Esse pensamento pode se tornar uma crença. Então, esse apego a esse pensamento é uma crença de que todas as mães do mundo são boas, de que todas as mães do mundo tiveram uma gestação feliz e plena, de que todas as mães do mundo vão conseguir levar a vida apesar do trauma que sofreu e da injustiça. Quando isso a gente sabe que não é realidade, porque cada ser humano interpreta o que aconteceu de uma maneira diferente e o cérebro registra de maneiras diferentes. Compreendeu? O apego ao pensamento faz com que você sofra e cria aquela crença de que o meu marido vai mudar, de que alguma coisa vai acontecer e ele vai mudar. Quer dizer, se você já praticou o Ho'oponopono, se você já mudou isso em você, se você já escreveu sua carta, se você já fez de tudo para que isso se modifique e ele não mudou o comportamento dele com você, ele tem o livre-arbítrio de não querer mudar. E aí, quem vai mudar diante dessa situação é você, porque você muda o sentimento que você tem em relação a essa pessoa. Quer dizer, ou você se permite continuar no relacionamento abusivo, ou você se permite se libertar e viver a sua vida, sem forçar o outro a mudar, porque o outro só muda se realmente ele quiser. Compreendeu? Então, quando a gente faz o Ho'oponopono, muitas vezes a gente faz e entende tudo errado.
Quando você faz o Ho'oponopono, ou quando você faz uma intenção clara, de que para que a pessoa melhore, que ela seja abençoada, ela vai ter o livre-arbítrio, entendeu? De ficar boa, sim, mas continuar ou não com você. É o livre-arbítrio dela, e isso vai interferir nas decisões. Porque quando você faz, normalmente é para você, né? Normalmente não, é para você liberar o outro, né? Não é para você, é para você liberar o outro de você, para você se curar, né? Tudo aquilo que o outro me remete são memórias que eu tenho em mim. Então, eu me curo para que as coisas comecem a melhorar na minha vida, certo? Então, na verdade, se eu conseguir desapegar dos pensamentos que me aprisionam, eu me desapego do sofrimento. A receita é simples assim. Então, como que eu me desapego desse sofrimento, né? Então, eu sempre dou dicas, dou exemplo prático para que vocês aprendam e apliquem em outras crenças, né? Na sua vida. Então, o que é apegar esse pensamento? Apegar o pensamento é quando eu acredito que aquele pensamento é verdadeiro, sem questionar. E aí eu bato o pé e acredito naquele pensamento, né? De que ele é verdadeiro. Então, assim, tudo isso que eu trago para vocês, né? É, tudo que eu trago para vocês são experiências reais. Então, assim, eu vou trazer mais uma experiência reais, né? Mais uma experiência real, né? Então, assim, uma paciente minha, né? Eu vou trazer para vocês aqui porque ela concordou comigo em trazer. Então, assim, ela dizia para mim o seguinte: para ela era completamente verdadeiro o fato de que ela não ia conseguir perder o medo de dirigir. Então, ela tinha com ela essa crença: ah, eu não consigo dirigir por nada no mundo, eu não consigo dirigir, eu não consigo tirar carta. E ela tinha uma fidelidade com esse pensamento, né? Então, ela falava e repetia, falava e repetia. Então, uma crença é um pensamento no qual nós estamos apegados e geralmente por anos. E geralmente esse pensamento nasce na infância. E aí que está o X da questão. Então, na verdade, essas crenças, esses apegos que nós temos a esses pensamentos, eles vão formando ali uma base. E é a primeira base de tudo. Então, vamos lá, vamos imaginar um prédio? Então, vamos lá. Existe a base, que são pensamentos e crenças, e todos os níveis que estão acima dessa base de pensamentos e crenças, depende do quê? Da base. Então, praticamente está aí, né, lascado. Então, vamos pensar aí, você tem um edifício gigantesco lá de 500 andares, e aí o primeiro andar, o térreo fosse demolido. Como que fica? Olha só a importância da base sólida. Olha a importância de cultivar crenças que me expanda, que faça com que eu cresça, né? É muito importante isso. Então, isso aí é só para você entender a importância que é essa base de crença e que muita gente não dá importância para isso. E o pior, né? O que a gente vê por aí? A maioria das pessoas desconhece o sistema de crença. Ela não sabe o que tem por trás e não sabe nem o que você acredita. Então, muitas coisas você sabe, mas a maior parte você não sabe. Então, é importante você investigar suas crenças. E o que é mais interessante aí, e o mais perigoso, é que desse primeiro andar, né, que é o andar térreo ali, ele é invisível. Então, você não pode palpar, você não consegue ver, você não consegue mensurar, só se você fizer um belo de um trabalho de autoconhecimento muito profundo. E aí você vai conhecer o seu sistema de crenças. E esse sistema de crenças ali, o primeiro andar, esse nível ali, normalmente não é dado muita atenção. Não é dado muita atenção para ele. Então, por exemplo, a pessoa quer vencer a procrastinação. E aí a pessoa vai ver ali como que tá, como que é a agenda dela, ela tem que estar com a cabeça toda arrumada, que hora que ela acorda, que horas que ela levanta, como que ela faz os lembretes. Mas aí ela esquece do sistema de crença dela. Então não adianta nada das dicas de procrastinação se você não trabalhar a base, né? E é isso que acontece com a maioria das pessoas, percebe? Então, esse nível 1 é de longe o nível mais importante. Então, se você ignorar o nível 1, né,
que é o andar número 1, que é o seu sistema de crença, a sua base, e direto para a ação, quer dizer, quero vencer a procrastinação, eu quero agir, você vai ter um grande problema, né? Então, o que que acontece? Você provavelmente está desalinhada com o seu sistema de pensamento e crença, por isso que você não sai do lugar. Por isso que você não cresce, não prospera. Porque você começa a agir de uma forma que você começa e para. Começa e para. Por quê? A coisa não vai para frente. Fica uma luta. Era como se você estivesse lutando contra uma corrente. Lembra? Algema invisível? E aí o que que acontece? Você não vai para lugar nenhum. Então eu vou dar mais um exemplo prático aqui, né? Sobre como é importante você conhecer o seu sistema de crença. Então, olha só que interessante. Digamos que você quer emagrecer, né? Você está motivado a perder peso e aí você sabe o que você tem que fazer. Aí você vai lá, né? E vai fazer uma reeducação alimentar. Você sabe que você tem que comer, aumentar a proteína, diminuir consideravelmente aí os doces, carboidratos, né? Fazer isso e aquilo. Você sabe que tem que beber muita água, você sabe o que tem que fazer, né? Você sabe. Você já tem ali uma noção de tudo que você tem que fazer. Aí você sabe que você tem que se exercitar, né? Não adianta fingir que não sabe, porque você sabe que precisa fazer atividade física. E aí você começa a fazer tudo isso. Principalmente no comecinho do ano, né? Em janeiro, todo mundo tá motivado, todo mundo vai fazer ginástica ou começar a pular em casa. Então, assim, todo mundo acha que para conseguir emagrecer, eliminar peso, começa eu mudar o meu comportamento. Basta eu agir, basta eu mudar a minha alimentação. Então você faz planos ali bem detalhados, você sabe qual produto você tem que comprar, o que você deve pôr na sua geladeira, e aí você faz uma lista para isso, aí você vai no nutricionista, tudo certinho. Mas, né, a gente sabe que essas dietas, né, essas atitudes, essas ações que você tomou, até podem trazer um resultado positivo, mas não vai durar. Mas não é duradouro. Uma hora você vai voltar. E por que que isso acontece? Porque você não trabalhou o primeiro nível, você não trabalhou o sistema de crença, você não trabalhou os pensamentos, porque nada mudou. Então, mulher, pense, se você tem compulsão por comida, né? O problema é emocional. Você vai numa nutricionista, não adianta, não vai rolar. Se você não trabalhar o seu sistema de crença, não entender como funciona, não entender o porquê que você tá com aquela compulsão por comida, né? Porque é ali o quê? Na verdade, é um bombeiro. A gente tem que chamar que é uma bombeira, né? Quem é a bombeira? É a ajudante que vem nos ajudar quando a gente está sofrendo. Então, quando você está sofrendo por amor, quando você não prospera, quando você está ansiosa demais, quem que aparece? A bombeira, que representa o vício. Então, se você tem algum vício, significa que você tem uma dor. E a pergunta é: qual é a dor? Não interessa qual vício. Joguinho, novela, série, comida, exercício demais também é um vício. Então, assim, qual é a dor? Se eu não tratar essa base, não vai resolver. Você vai conseguir por um tempo, mas aquilo ali é insustentável. Já aconteceu com você? Porque você não trabalhou a crença. Então não adianta só ir no nutricionista. Você precisa trabalhar a base, a crença, né? E principalmente, né, a criança interior, né? Então, para você que está aqui, que está chegando aí, não me conhece, meu nome é Silviane Santos, terapeuta integrativa, e eu também tenho os grupos terapêuticos, tá? Os grupos terapêuticos. Bom, mas vamos lá. Falando do WhatsApp, eu quero que você saiba que eu não mando mensagens para vocês com outro nome, tá? Tudo que eu ofereço é no grupo. Se alguém chamar você no privado, não sou eu, tá? Então, se você tá no grupo, eu mando para você o link no grupo, eu não mando no seu individual, porque pode ter pessoas que se passam por mim ou pela equipe para mandar coisas no individual. Não somos nós, tá? Então vamos lá. O que que eu estava dizendo aí para vocês, né, sobre as crenças, né? Então, assim, experiências, anota aí, pega seu caderninho lá. Experiências, né? Elas moldam as crenças.
E o que significa? Toda e qualquer experiência que você tem, né? Elas vêm moldadas de experiências. Como que essas crenças nascem, né? Então, assim, vamos fazer uma construção agora. Se a experiência molda a crença, você vai olhar para a experiência que você teve. Se alguma coisa aconteceu, né, uma experiência negativa, ela construiu uma crença, ela moldou, fez com que uma crença surgisse na sua mente. Então vamos lá, você está interagindo com o mundo, você tem experiência, você vai receber um feedback do mundo e esse feedback vai criar uma crença. Imagina uma criança. Ela está interagindo com o mundo, ela está tendo as primeiras experiências de tudo na vida dela e ela vai receber devolutivas, feedbacks. E essas revolutivas podem fazer com que já nasça uma crença ali. E pode ser uma fala, um olhar, uma colocação, qualquer coisa. Então, às vezes, não é uma coisa repetida. Se for repetida, pior ainda. No caso, né, dessa minha cliente, né, que acreditava que não conseguia dirigir, a gente já descobriu essa crença. Era uma mãe muito severa, que exigia notas muito excelentes, né? Que tinha que ser 10. E essa criança tinha dificuldade, né, em português. E aí essa mãe, né, ela chegava lá e se essa criança tirasse ali um 6, um 5, essa mãe pegava essa prova, amassava e jogava na cara dessa criança, né? E olha só, essa cliente lembra pouca coisa, né? Então, assim, o que será que essa mãe fez com essa criança quando ela estava, né, no parquinho, né? Com certeza ela escutou muita coisa, né? Que ela não prestava, que ela não fazia nada direito, que estava horrível, que tinha que refazer, que ela é burra. E isso foi criando um sistema de crença onde ela acredita que ela não é capaz de aprender a dirigir, né? Então, assim, mesmo ela fazendo faculdade, mesmo ela se formando, fazendo vários cursos, né? O sistema de crença falava assim para ela: olha, você não conseguiu, todo mundo fez, né? Mas você não consegue fazer isso. Então, assim, a sua experiência molda a sua crença. Então, é muito importante você relembrar que você recebe informações do mundo, nós recebemos informações do mundo o tempo todo, e feedback, nós tiramos conclusões sobre nós mesmas, sobre as nossas habilidades. Então, eu tiro conclusões. Então, aquela, né, uma experiência negativa que você teve na infância, uma experiência negativa que eu tenho agora, isso vai se tornar uma grande evidência de que eu não sou boa o suficiente, que é, né, a crença mais comum que existe. Se você tem essa crença, escreve aqui. Escreve aqui se você tem essa crença de achar que não é boa o suficiente, porque ela é muito comum entre as pessoas. Então, assim, é universal isso. Praticamente, aí uns 95% das pessoas acreditam que não é boa o suficiente. E essa crença, ela é moldada por algum tipo de experiência que você teve, que provavelmente veio lá da infância, né? Que, por exemplo, se você carregou peso demais, ou seja, te deram tarefas, incumbências, né? Que não eram condizentes com a sua idade, digamos, né? Um menino que perdeu o pai quando ele tinha 9, 10 anos, a mãe não casou de novo e ele tem uma irmãzinha, né, menor ali, é meio que automático e natural que esse menino, ele comece a ter algumas responsabilidades, porque a mãe às vezes não conseguiu suprir tudo, começa a ter algumas responsabilidades com o menor ou até com a mãe ou com a casa, como se ele fosse o homem da casa, percebe? E nessa interação ele vai errar. Por quê? Porque é peso demais, porque é coisa demais para a criança fazer. E quando ele recebe tarefas demais que não combinam com a idade dele e ele vai errar, isso pode moldar um sistema de crença de que ele não é bom o suficiente ou de que ele não faz nada direito, percebe? Por quê? Porque carregou peso demais. E pode acontecer com a menina também. E se esse carregou o peso demais, não sou bom o suficiente, ele vai influenciar para uma vida toda. Com relação à prosperidade, inclusive. Eu não consigo fazer dinheiro, eu não faço nada direito, eu não sou boa o suficiente para ganhar dinheiro, eu não posso ser rica, eu não mereço ser amada, eu não mereço. Eu não mereço. Agora, se você carregou peso de menos, foi uma criança muito super protegida e criou a crença de que tudo vai ser dado para você, os pais vão sempre suprir as suas necessidades, tudo você vai receber, você vai alcançar, existe uma crença aí também.
de que você não é capaz de se suprir sozinha, que você não é capaz de cuidar de você sozinha, e você também pode não prosperar. Então, se você teve pais imaturos que jogou peso de mais ou peso de menos, isso pode ser a sua realidade hoje, tá? Pode ser a sua realidade hoje, tá? Então, assim, não esquece de escrevendo aqui qual crença você vai observando em você, tá? Então, isso é essencial, tá? O que acontece na formação da crença é um feedback que eu tenho. E o que são as crenças, né? Crenças são condições que eu tenho sobre mim mesma ou sobre qualquer outra coisa. Parece que essas crenças surgem de alguma coisa de evidências reais, né? Aquilo que eu presenciei é real, é aquilo mesmo, eu acredito que aquilo aconteceu. Então, você tem um sistema de crenças muito elaborado, né? Então, no caso dessa minha cliente, o reforço da mãe falando, né, que ela nunca fazia nada direito, que ela não era boa o suficiente e de que ela tinha que tirar 10 em tudo, foi reforçando por anos e ela foi acreditando naquilo. Por que ela foi acreditando naquilo? Gente, porque era o único modelo que ela tinha para experienciar. Era o único modelo, ela não conhecia outro modelo. Simplesmente ela não conhecia. Então, para eu ser aceita, a culpa é minha mãe tá brava, porque a culpa é minha. E olha só que interessante, a criança prefere normalmente colocar a culpa nela. Dificilmente uma criança de 6 anos vai falar: a minha mãe tá errada, meu pai tá errado, tá exigindo muito de mim. Como assim eu tirei 6, 7, ela tá querendo 10? Dificilmente. Então, por um sistema de proteção, isso não é muito ruim, isso é bom, né? Por quê? Olha só como o nosso cérebro é fantástico. Para um sistema de proteção, né, a criança fala: nossa, a culpada sou eu. Realmente eu não consigo tirar 10 igual minha mãe está exigindo. Porque se ela, por acaso, chegasse à conclusão de que o problema é a mãe, que a mãe é que é imatura, que a mãe está exigindo demais, é muito dolorido para a criança. É muito dolorido. E ela não aguenta. Por quê? Porque quando o outro está errado, a minha mãe está errada, não pode. Eu sou uma criança de 5, 6 anos. Como que eu posso concluir que a minha mãe está errada? Eu tô lascada, então. Então, por proteção, você mente para você mesmo. Seu sistema de crença nasce aí, dizendo que você não é boa o suficiente. Consegue perceber? Então, o sistema já nasce aí. Porque como que uma mãe vai confiar numa criança, vai confiar numa mãe que é fraca, que erra, uma mãe que ela não pode acreditar? Como? Não tem lógica. Ela vai buscar apoio em quem, né? Então, assim, essa crença pode ter sido uma coisa que você assistiu na TV, algo que você viu que aconteceu com outra pessoa, né? É uma semente que entra na sua cabeça e parece uma coisa simples e entrou ali e ficou, né? Então, ali, eu sou burra, eu não sou boa o suficiente, ou isso aqui não é para mim, né? Então, assim, é uma crença que entra, né? É um sistema de crença, né? Então, assim, é importante você olhar para isso. Não dá para ficar fugindo disso. Porque se você foge disso, você nunca vai resolver isso. Compreendeu? Então, assim, o que que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma criança que sai com a mãe e aí a mãe leva ela para passear e ela passa na frente de alguns locais, né, que são mais modernos, mais chiques, né? E eu já passei por isso com a minha mãe também. E aí você escuta assim: "Ah, esse lugar não é pra gente não. Ai, eu não tenho dinheiro para entrar nesse lugar não. Ah, esse lugar tudo é muito caro", sabe? Você já vai instalando o sistema de crença, né? Que você não merece aquilo, de que você nunca vai poder participar de locais mais finos, lugares que pessoas que frequentam ali, que tem um poder aquisitivo maior, você começa a sentir um desconforto como se aquilo não fosse para você. E eu também senti isso quando eu ia nas palestras, quando eu ia em reuniões, quando eu via as pessoas bem vestidas, quando eu via as pessoas chegando com os carrões, e aí eu me sentia mal, porque eu me sentia que eu não pertencia àquele lugar. Quando na verdade a gente é criado um sistema de crença aí, onde você olha para as coisas e valoriza as coisas e desvaloriza você como ser humano. Compreende? Então, o lugar tá lá
Tá. São certas pessoas que têm condições de frequentar? Sim, isso não é uma mentira. Só que o fato de que não é para mim, porque eu não tenho dinheiro, não é para mim, porque eu não posso, porque muitas vezes eu me sinto pequena e não sou merecedora, é uma crença. E essa crença tem que ser mudada, trocada, ressignificada. Porque se é um lugar onde essas pessoas frequentam, onde essas pessoas têm um poder aquisitivo maior, onde essas pessoas têm uma autoconfiança, a pergunta seria a seguinte: a afirmação não seria uma afirmação, seria uma pergunta. Você muda a afirmação de que eu não vou porque eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, para a pergunta. Faça a pergunta: o que eu preciso fazer para estar num lugar assim? O que eu preciso desenvolver para frequentar locais assim? O que eu preciso me tornar para também estar em condições que são condições que eu desejo estar? Para que eu saia desse lugar que eu estou. Então você muda muitas vezes a crença por uma pergunta. O como? Como eu faço para atingir esse lugar? Como eu faço, né? Por exemplo, a pessoa fala para você, vou dar um exemplo aqui. A pessoa fala assim para você: imagina, olha como que você fala. Você vai fazer uma palestra como? Como que você vai dar aula? Olha, você fala tudo errado, né? Então, assim, você nunca vai dar aula em lugar nenhum. Você é burra, você fala tudo errado. Então, assim, você não tem competência, você tem vergonha, você é feia. Então, assim, a pessoa começa primeiro a falar tudo que você não é, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que você está é um estado. Isso é uma crença que está instalando em você ali. Imagine criança ouvindo isso, adolescente. Segundo, a pergunta não a afirmação tem que ser trocada por uma pergunta. Se eu estou hoje me sentindo burra, se eu estou me sentindo incompetente, se eu estou me sentindo incapaz, o que eu preciso fazer para desenvolver habilidades para subir no palco? O que eu preciso fazer para desenvolver a habilidade de ter uma melhor comunicação? O que eu preciso fazer para desenvolver a habilidade de ter coragem de falar em público? Né? Porque falar em público é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui com vocês. Isso aqui tá gravado, mas eu tô falando. Vocês não vão me assistir? Vocês não vão comentar? Eu errei um monte de vezes aqui. Eu vim fazer e não tá perfeito. E nunca vai estar perfeito. Poderia estar melhor? Poderia. Eu vou me policiar para fazer vídeo melhor, para fazer vídeos melhores. Mas não deixarei de fazer porque erro, porque gente, enquanto os bons ficarem calados, os ruins vão tomar conta do mundo. E se você não abre sua boca para levar a sua mensagem, se você não abre sua boca para ajudar outras pessoas, aquelas pessoas que abrem a boca para trazer patifaria, para trazer putaria, para trazer tudo que não presta, vão continuar abrindo a boca sem nem sequer se importar com o português correto. Isso não significa que você tem que fazer tudo de qualquer jeito, mas significa que você precisa quebrar essas crenças, né? Então vamos lá. Essa sementinha, ela entra na cabeça da criança, né? Então ali, a criança acredita naquilo, o adolescente, aquela sementinha fica ali e tá lá até hoje. Consegue perceber como que é uma crença? É uma semente que fica lá. Então, lá, o primeiro passo é essa sementinha entrar. Então, em algum lugar você ouviu alguma coisa. Essa sementinha ficou e ficou sendo plantada, plantada, plantada. Então, se você tem crença, né, de que não é bom ser independente, né, que toda pessoa rica não presta, que todos os homens não prestam, que a maioria dos homens são homossexuais, qualquer coisa relacionada aí, né, que você não pode ter dinheiro, que você não pode trabalhar, que você não pode dar o direito do outro pensar o que quiser, então a sementinha foi plantada lá, tá? Então, um bom trabalho aí dessa criança interior é identificar quais são as crenças que foram plantadas em você, certo? Então, esse estágio inicial, né, é uma semente, é uma ideia, não está completamente formada, ela tá ali, ela entrou. Então, ali, ou você vai aceitar ou você vai rejeitar. Tem gente que rejeita as sementes que entram na cabecinha delas, na mente, né? Então, eu tenho certeza que vocês aqui escutaram algumas coisas quando criança e não ligou, não aceitou aquela semente. Aquela semente simplesmente entrou, mas você não cultivou. Você ignorou, não deu bola e ela não prosperou. Mas não teve jeito, teve outras que você deixou com que ela florescesse. E o problema da crença negativa é que ela fica ali como uma verdade absoluta. E aí você não questiona se é ou não é. Você simplesmente considera que é uma verdade.
Então, passivamente ali, quietinha, ela vai assumir uma vida própria, até virar uma tal da crença limitante. Por quê? Crença dá um belo de um trabalho para você minimizar ou eliminar essa crença. Tem crença que dá muito trabalho mesmo. Algumas você não consegue eliminar, mas você consegue diminuir a potência dela. Então, quando você segura uma semente negativa, né? Você tá sem saber ali procurando evidências para provar que aquela semente é verdadeira. Pode ver, você está sempre provando que essa semente é verdadeira. Então, quando eu perguntei para minha cliente, né, por que você acha que você não é capaz de dirigir? Ah, porque eu tentei dirigir com 19 e não consegui. Ah, eu fiz com 30 e reprovei, né? Então, assim, ela tratou o emocional? Ela tratou o medo? Ela tratou a procrastinação? Porque toda vez que ela ia marcar para renovar, ela faltava. Ela começava a se sentir ansiosa, ela começava a se sentir, ter alguns sintomas no corpo, né? Então, assim, olha, aí eu comecei a falar para ela, ela falou assim, nossa, mas é muito difícil identificar que eu tô postergando, que eu tô enrolando, né? E aí eu falei, olha aí uma criança já. Você mesmo já falou a criança de que é muito difícil. Se você tá falando que é muito difícil, eu jamais vou conseguir colocar na sua cabeça que é fácil. Porque você repete com a sua boca. Então, assim, falei, o verbo tornou-se carne e se fez presente. Então, eu falo, eu profiro que é difícil. Se eu tô falando isso, o meu cérebro tá ouvindo que é difícil. Então, para ele, vai continuar difícil. Então, você pode, né, não saber disso até agora, mas daqui para frente você já tá sabendo disso, né? Compreendeu? Então, assim, você já sabe, porque você já foi lá fazer uma prova, você já reprovou. E tem gente que vai ter que repetir, né? Você vai ter que repetir muitas vezes. Tem gente que fez 12, 13 vezes e passou, né? Eu não tô falando que você vai ter que fazer todas essas vezes, né? Mas você precisa identificar qual é a crença que você está repetindo, né? Então, existem crenças que a pessoa se considera verdadeira. Então, aqui, eu vou dar uma crença, né? Que as pessoas consideram verdadeira, né? Então, assim, na minha família, ninguém prospera, né? Quem que tem essa crença, né? Porque, assim, eu acreditava nisso até eu olhar para algumas pessoas que tiveram resultados muito expressivos na minha família, né? Então, quando eu tenho essa crença, né, de que na minha família ninguém dá certo com homem nenhum, todas se separaram, ninguém vai viver feliz, né? Quando eu tenho, então eu vou procurar evidências. Então, eu vou buscar evidências. Então, vou dar um exemplo. São evidências que são questionáveis e fracas, tá? Mas o seu cérebro vai buscar a evidência verdadeira. Aí eu olho para minha irmã e eu vejo que o casamento dela deu ruim. Eu olho para minha mãe, eu vejo que ela separada do meu pai, o casamento deu ruim. Eu olho para minha tia, eu vejo que ela separada do marido e o casamento da minha tia deu ruim. Então eu olho para essa situação e comparo com a minha. Mas eu olho para a situação da minha família. Eu não olho para a evidência de outras pessoas. Então, o que que acontece? Quando eu olho para isso, eu quero provar que a minha crença é verdadeira. Porque a única forma que eu tenho, né, de fazer que essa crença continue existindo é quando ela se mantém verdadeira. Então, ela precisa provar a existência dessa crença. E aí, tudo o que acontecer, né, de baixos na vida, de problema no relacionamento, a pessoa, ela vai prevendo o fracasso, tá vendo? Ninguém para com homem nenhum. Sendo que isso pode acontecer com muitas pessoas, mas o contrário acontece com muito mais pessoas. Quantas pessoas têm relacionamento que, apesar de não serem fáceis, de apesar de ter algumas desavenças, eles continuam no relacionamento? Porque as desavenças são poucas. Essas pessoas buscam o quê? Se preparar, se conhecer, estar alinhado com seu parceiro, se os princípios são os mesmos, se os gostos, né, batem, né? Porque muitas vezes você não faz uma pesquisa e você entra num relacionamento com a emoção e não com a razão. E quando você se prepara para entrar no relacionamento, você tem muito mais pujança para você levar ele em frente, porque você vai ter um acordo, você vai dizer o que você aceita ou não. Porque quando você entra num relacionamento sem um acordo, praticamente, né, você está deixando o outro livre para fazer o que ele quiser.
Quando, na verdade, num casamento a gente tem responsabilidades. Então, se você está num relacionamento, como vai ser o seu relacionamento? Ah, porque eu vou aceitar que todo final de semana, sábado e domingo, meu marido fique no boteco com os amigos dele. Peraí. Então, isso você aceita no seu relacionamento? Então, um relacionamento é feito de acordos. Não precisa necessariamente ser tudo ao favor de um só, mas precisa ter ali, né, pesos e medidas. Precisa ter um acordo, precisa ter uma aliança, né? Então, é muito ruim quando você pega as suas crenças e busca evidências, e a própria evidência, né, pela minha vibração, pela minha energia, pelo meu pensamento, eu vou atrair a mesma situação. Consegue perceber? Então, eu vou atrair por exemplo, eu saí de um relacionamento ruim, e aí eu tô com a crença de que existem mais homens homossexuais e de que os homens nenhum prestam. Eu vou continuar atraindo isso para mim, porque tudo é por vibração. Eu tenho o meu sistema SARS, né? Então, que é o sistema reticular ascendente, eu vou conectar com pessoas dessa forma, se eu não trabalhar as minhas crenças. E isso é para tudo, isso é para dinheiro, né? Então você ganha dinheiro, o dinheiro vem, não fica, o dinheiro não rende, então às vezes você até ganha, mas você não consegue fazer esse dinheiro render. Então existe alguma coisa que faz aquela grana ir embora, né? Então quebra o carro, quebra o celular, a pessoa fica doente, você nem sabe, o dinheiro entrou, o dinheiro vai. Você não consegue investir em nada, você não consegue ter um dinheiro para lazer, você não pode ter um dinheiro investido. Se você guardar lá 5.000, você vai ficar se coçando para gastar aqueles 5.000, mesmo que você não precise. Então, essa energia, essa vibração que você fica pensando, eu tenho 5.000, eu tenho 5.000, o que eu posso fazer com 5.000 mesmo? Aí, o seu cérebro vai falar assim, você tá querendo gastar 5.000? Ah, tá, pum. Aí você quebra o carro. R$ 3.500, já foi seu investimento. Isso já aconteceu com você? Por quê? Porque existe uma sementinha ali e você vai buscar evidências para corroborar com aquilo que está acontecendo. Isso vai acontecer, não tem como você fugir disso. Vai ficar procurando sim. E isso é muito maluco. Por quê? Porque vai continuar acontecendo evidências que vão corroborar com aquela crença. Então, por isso que muita gente não sai da crença. Entendeu? Então tem gente que acha que está fadado ao fracasso. Está acontecendo tudo ali para que ela seja fracassada. Então, se você tem uma crença limitante, né, os seus resultados vão ser sempre limitantes perante aquela crença. Se você tem uma crença muito ruim, você sempre vai ter uma crença muito ruim. Certo? Então, digamos que uma pessoa que tem a crença, né, de que a nossa família não prospera e ela perde emprego. Daí ela fala, tá vendo? É a maldição da família, nunca vou prosperar. Ou tem uma doença, qualquer alguma coisa, né? O telhado cai, tá vendo? Nossa, a nossa família nunca vai prosperar. E aí, eu até escutei, e isso, gente, tá enraizado. Porque assim, eu escutei meu avô falando assim, né? De um caso que, porque ele comprou o carro estragou. Porque o outro carro estragou. Porque nada dá certo. Parece que foi coisa que foi feita. Gente, não é. Isso é a mente da própria pessoa. Porque ela, na cabeça dela, não tem permissão. Você tá entendendo? Não tem permissão para poder desfazer daqueles. Porque ela até tem condição de ter um melhor. Só que ela não tem permissão para desapegar daqueles que já estão velhinhos, para soltar aquele que tá dando problema e pegar um outro melhorzinho. Dar um investimento e parcelar um valor e pegar um melhorzinho, que não vai quebrar tanto como aquele que sempre está dando problema. Você entendeu? Então não é sobre a maldição ou sobre o que fizeram, é sobre a sua permissão e ter algo melhor. Se eu tiver um carro melhor, se eu estiver funcionando, se eu estiver feliz, se eu estiver alegre, quem eu estou prejudicando? Eu estou passando por cima de quem? O que eu fiz que eu me culpo que eu não posso ter uma coisa melhor? Então, tudo é baseado na crença, tá bom? Tudo. Esse vídeo tá ficando meio longo, né? Então, eu vou trazer a segunda parte para vocês depois, tá?
desse vídeo, porque ele ficou um pouquinho longo. E aí, vocês assistem aqui. Depois eu conecto um no outro e vocês assistem eles todos juntos. Mas já fez sentido para você? Se fez sentido para você, escreve aqui aí quais foram as crenças que você identificou e se você agora está tendo discernimento de que você tem, que você está mudando seu pensamento para caminhar para o lado, para o outro lado, não para o lado que as suas crenças, os seus pensamentos estão te levando, para que você viva mais aí feliz, tá? E eu te espero lá no grupo, espero o seu feedback lá no grupo. Se deu para você ter um pouquinho de consciência, coloca aí e depois eu vou trazer mais 1 hora, ó, deu 45 minutos de conteúdo para você para terminar esse primeiro vídeo aqui. Eu te espero lá no segundo vídeo, tá?